Que a graça bendita e soberana do nosso Deus seja contigo, meu irmão, no amanhecer desta segunda-feira. Quero chamar você para nós lermos hoje a Escritura em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. A Bíblia nos diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação. Fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Muito bem, essa é a passagem de Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Mas também nós vamos além dessa escritura falando sobre a escolha de Deus, por Jacó ao invés de Esaú. Nós vamos para a mensagem Hebreus capítulos 5 e 6, primeira parte, pregada no dia 8 de setembro de 1957. Nesta mensagem, o irmão Branham diz assim: Você nunca será um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. E o que Deus faz é tirado de Deus. O que Deus faz é tirado de Deus. É tão eterno quanto Deus o é. E o homem é tão eterno quanto o seu Criador, porque ele foi feito da eternidade. Você sabe que você tem no seu coração um desejo tão grande de ir aos céus, porque você veio de lá. Você tem desejo de encontrar com Deus, porque você é filho de Deus. Você faz parte da grande redenção de Deus. Você veio dele, por isso você quer voltar para ele. Ele diz: e o homem é tão eterno quanto o seu Criador, porque ele foi feito da eternidade. Mas o pecado tem um fim, o sofrimento tem um fim. Não é bom amanhecer ouvindo isto? O pecado tem fim e o sofrimento tem um fim. Portanto, não há um inferno eterno. Há um inferno, fogo, enxofre, sabemos disso. Mas não existe um inferno eterno. Há somente um tipo de vida eterna, e esta pertence a Deus. Se você fosse sofrer para sempre, você teria vida eterna. O inferno tem fim. Ele pode existir por bilhões de anos, mas ele finalmente chegará a um fim. A Bíblia não diz em parte alguma que sofrerão eternamente. Ela não diz que haverá um sofrimento eterno, mas ela diz para sempre e sempre. Agora, Jonas pensou que ele estaria na barriga da baleia para sempre. Foi assim que ele tinha também. Ele pensou que estaria na barriga da baleia para sempre também. Para sempre tem uma distância ou um limite de tempo. Para sempre não quer dizer que é eterno, é o que ele está dizendo para nós. Para sempre tem uma distância ou um limite de tempo, mas eterno é perpétuo. Não tem começo e não tem fim. Agora, veja que paradoxo, que coisa maravilhosa é este Deus, e nós sempre temos dito que você não consegue compreendê-lo em sua totalidade, tendo aqui apenas esta mente nossa que é tão limitada, É tão difícil de absorver tantas coisas que Deus faz. Mas você observa que ele se coloca diante da Bíblia e Deus se apresenta para nós como um Deus eterno. Um que não teve um princípio de dias, e assim você vai ver lá em Gênesis com a presença de Melquisedeque, não tinha um princípio de dias nem fim de vida. Então é algo que você não consegue identificar o começo e também não consegue identificar o fim. Se você vê um começo, você verá um fim. É assim que Deus trabalha. Então ele diz, é como um anel.
Ele diz, não tem princípio nem fim. É como um anel, um círculo, e como o nosso tempo que se move. Estamos apenas girando ao redor dos planos de Deus. Ele diz, a intenção de Deus foi fazer o homem à sua imagem, para ter companheirismo com ele. E ele o fez um ser tangível, pudesse ser tocado, maleável. Ele o fez desta maneira. Agora, o pecado nos trouxe a um lugar de corrupção. Você sabe disso. O pecado nos jogou na condição em que a humanidade se encontra agora. Mas isto não fez parar o programa de Deus. O pecado não fez parar o programa de Deus. Você continua de pé. Sua família continua de pé. Para você, meu irmão, Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode ser que para muitos, ao encontrarem com o pecado, a se envolverem com o pecado, eles mesmos pararam de servir a Deus. Eles mesmos desistiram de caminhar com Deus. Mas a obra redentora de Deus continua e aqueles que são seus, eles estão fazendo parte deste plano redentor até o dia de agora. Não importa quantos tenham desistido, eles ainda estão aí obedecendo, cumprindo e respeitando a palavra de Deus. Então ele diz, a intenção de Deus foi fazer o homem à sua imagem para ter o companheirismo com ele. E ele o fez um ser tangível. Agora o pecado nos trouxe a um lugar de corrupção, mas isto não fez parar o programa de Deus. E amigo pecador, se você não é nascido de novo do Espírito de Deus, você tem um fim em algum lugar. Você tem um fim em algum lugar. E seu fim é o caos, a ruína, o sofrimento e a miséria. Isto é o fruto de uma vida sem Jesus. Um homem, uma mulher que decide andar distante dos caminhos do Senhor, e Deus dá esta opção, né? O homem escolhe para si o que ele quer, ele faz as suas escolhas, suas opções, e Deus vem, insiste, trabalha, mas o homem sempre, por suas próprias escolhas, está fazendo o seu caminho perverso. Então ele diz assim, olha, amigo pecador, hoje, se você não é nascido de novo do Espírito de Deus, Deus está tentando salvar, levando a mensagem, levando áudios, levando vídeos, levando livretos à tua casa, trazendo uma Bíblia para a tua casa. Se mesmo assim não há um desejo de servi-lo, nem um pouco, talvez você diga, eu ainda tenho tantas coisas, eu estou orando para que Deus me ajude. Ótimo, continue orando, clame com tudo que você tem para que Deus o resgate da condição em que você está. Mas não se acomode na posição em que você se encontra. Não cruze os braços e diga, aqui está bom para mim. Porque quando Deus olhou, e nós vamos ver isso, quando ele olhou para Esaú, para o futuro de Esaú, foi isto que ele encontrou em Esaú: um homem conformado com o que tinha, um homem conformado com uma vida pequena, e Deus quer para você uma eternidade. Amém? Então vamos lá, vamos deixar ele dizer, amigo pecador, hoje, se você não é nascido de novo do Espírito de Deus, você tem um fim em algum lugar, e seu fim é o caos, em ruína, sofrimento e miséria. Mas para você que crê no Senhor Jesus Cristo, eu creio que você faz parte disso e aceita o mesmo como seu Salvador pessoal, é simplesmente tão eterno como Deus é eterno. Você não tem fim. Eu lhes dou o eterno, o Zoe. Zoe quer dizer vida, né? Ali no grego, a própria vida de Deus. Ele diz, eu lhes dou isto, a minha própria vida. A eternidade agora é para você que crê no Senhor Jesus Cristo, que almeja ser arrebatado, que almeja viver com Ele naquele dia. Então ele diz, não perecerão, ou nem mesmo entrarão em julgamento, mas passaram da morte para a vida. É o que ele era. Ele é a própria vida. Você está retornando do lugar de onde você saiu. Ele diz, olha,
É assim, retornando para o que ele era. Foi para isto que ele veio, trazer você de volta para casa. O Evangelho tem este papel, tem esta missão, e ele está cumprindo esta missão na tua vida, mexendo com o teu coração, compungindo também o teu coração, levando você a conhecer que há um único caminho, a única verdade e a única vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, Jesus em sua vida, ele em seu sacerdócio, não veio somente para demonstrar simpatia, tentar ganhar as pessoas pela comoção, pela emoção. Deus não trabalha assim. Muitas pessoas ensinam isso desta forma, que ele veio dizendo, bem, talvez se eu sofrer, então eu estaria ali num quadro, numa situação que vai inspirar piedade e as pessoas com certeza virão a mim. Isto é um erro. Deus não age desta maneira. Não há escritura alguma que mostre isso para nós, pois cada pessoa que alguma vez foi salva, Deus a conhece antes do mundo ser até mesmo formado. Assim diz a Bíblia. E isso está estampado, escancarado ali no quadro de Esaú e de Jacó. Assim diz a Bíblia. Você não está desejando algo que alguém pereça. Deus, melhor dizendo, Deus não está desejando agora que alguém pereça. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Mas ele sendo eterno, sendo infinito, ele conhecendo o fim desde o princípio, como a Bíblia nos diz, ele pode ver que caminho você tomará. Mas sendo Deus, através da presciência, do seu conhecimento antecipado das coisas, ele sabia disso. Você pode olhar para Malaquias e pode olhar para Romanos capítulo 9. Paulo estava afirmando ali, falando sobre o eleito de Deus, falando a respeito de Esaú e Jacó, que mesmo antes do bebê nascer ou de qualquer coisa, Deus disse que ele os conhecia. Por isso, irmão, descansa, você que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está vivendo a mensagem da última hora, descansa teu coração. Deus te conhece. Deus sabe o que está no teu coração. Erros, falhas, tropeços, problemas, ele conhece o que está aí dentro. Este é o seu desejo? Uma escolha é colocada. Tropeçou, você vai continuar no erro ou quer se levantar? Se você quer se levantar, lembre-se, ele me conhece. Ele me dará força para sair desta condição. Mas se você se aninhar aí onde você está, no problema, no pecado, olhe, você está fechando as portas para Deus, por assim dizer. Deus disse que ele os conhecia e que ele odiava Esaú e amava Jacó antes mesmo que o garoto tivesse uma oportunidade de expressar sua gratidão. Pois ele era Deus, ele conhecia, ele é o infinito. Se ele é infinito, ele conhecia tudo que você imaginar. O irmão Branham fez aqui um exemplo. Olha, cada pulga, cada mosca, cada pernilongo, tudo que uma vez estaria sobre a terra, ele o sabia. Ele é o infinito, eterno, imortal, bendito Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Não há nada que ele não saiba. Esta é a razão pela qual ele pode dizer como será o fim. Não há nada que ele não saiba. Quer ouvir algo? Você não consegue pegar Deus de surpresa. Há muitas coisas aqui que, por mais que elaboramos, planejamos, fazemos metas, sonhos, muitas coisas podem acontecer que nos levam a uma surpresa, boa ou ruim, mas pode acontecer. Com Deus não é assim. Não há como surpreendê-lo em alguma coisa. Não há nada que ele não saiba. Esta é a razão pela qual ele pode dizer como será o fim. Ele conhecia o fim desde o princípio. Ele sabia que você estaria aqui nos acompanhando, dando atenção, dando crédito a essa pequena palavra e recebendo isto em teu coração. Deus sabia disso. Deus preparou tudo isso para que você fosse beneficiado. E eu desejaria chamar você agora
para nós orarmos e entregarmos este dia nas mãos do Senhor, esta última semana do ano nas mãos do Senhor. Ele conhece bem todas as coisas. Eterno Deus e amado Pai, assim, ó Deus, damos início a esta semana, Senhor, e pedimos que nesta segunda-feira, toda viagem, Senhor, todo trabalho, todo negócio efetuado, Senhor, que o Senhor esteja com as tuas mãos sobre estes assuntos. Que aqueles que estão internados, enfermos, doentes, Pai, que a misericórdia do Senhor opere sobre essas pessoas, que eles sejam ajudados, socorridos, meu Deus. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, que, ó Deus, o doente seja curado, que aquele que está preso a vícios seja liberto, Senhor. Que aquele que está desempregado, atravessando horas difíceis diante desta pandemia, Senhor, que as portas se abram para ele e que o nosso país saia rapidamente desta condição e possamos voltar ao estado normal. Senhor, seja feito acima de tudo isso que pedimos, a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo, entregamos nossa vida em tuas mãos. É o nosso desejo, é a nossa oração agora. Amém, Senhor. Amém.